Você cancelou mais um convite hoje e sentiu aquela pontada de culpa subindo pela garganta. Como se estar sozinho fosse uma falha de caráter que você precisa esconder dos outros, antes que descubram quem você realmente é. Mas e se eu te disser que esse desejo de ficar sozinho não é fraqueza? É a sua alma pedindo permissão para existir novamente depois de anos sendo sufocada pela performance social. Você acorda no sábado de manhã e o silêncio da casa te abraça como um cobertor pesado que você não sabia que precisava desesperadamente. Nenhum alarme cortando o ar, nenhuma voz te chamando, nenhuma demanda urgente vibrando no seu bolso como uma corrente invisível. Só você, a luz fraca entrando pela janela, e a sensação estranha de que, pela primeira vez na semana, você não precisa ser ninguém além de si mesmo, sem máscara, sem roteiro, sem plateia. Mas aí o celular acende. Mensagens no grupo de amigos, convite para o churrasco. Vai aparecer, né? E você sente o peso da expectativa social descendo sobre os seus ombros, como uma mão invisível te empurrando para fora da sua própria paz. Você olha para a tela. Depois olha para o sofá onde você finalmente poderia respirar e uma guerra silenciosa começa dentro do seu peito, rasgando você ao meio. Rir significa sorrir quando não tem vontade, falar quando não tem assunto, performar a versão social de você que todos esperam ver. Aquela que está sempre bem, sempre disponível, sempre presente, sempre funcional. Ficar significa enfrentar o julgamento silencioso, a mensagem passivo-agressiva no grupo, a sensação de que você está decepcionando pessoas que você nem tem certeza se realmente te conhecem, ou se apenas conhecem a função que você cumpre na vida delas. Schopenhauer olha para esse dilema e corta o seu auto-engano com uma lâmina fria. A maior parte do que você chama de vida social não passa de um teatro de máscaras, onde ninguém está realmente presente. Todos estão apenas cumprindo o roteiro esperado de quem finge ter uma vida interessante para postar depois e provar que não está sozinho. Existe um protocolo secreto que poucas pessoas descobrem antes dos 40 anos. E ele pode salvar a sua sanidade mental antes que seja tarde demais para recuperar quem você era antes de aprender a mentir. Se você quer entender por que a solidão escolhida é a porta de entrada para a liberdade interior, se inscreve agora. Você sai de casa, entra no carro, dirige até o lugar onde todos estão reunidos como sempre estão, cumprindo o mesmo ritual vazio de todo fim de semana. O som alto, as risadas forçadas que ecoam sem alegria real, o cheiro de cerveja barata misturado com perfume demais e suor acumulado de gente que está ali apenas para não estar em casa consigo mesma. Você cumprimenta um por um, sorri no momento certo como um ator que decorou o papel, faz as perguntas de praxe. E aí, como tá a vida? Sabendo que ninguém vai responder com a verdade, porque a verdade não cabe em uma roda de desconhecidos disfarçados de amigos. Você está cercado de gente, mas completamente sozinho. E é uma solidão pior do que a que você sentiria em casa, porque aqui você não pode nem ser honesto sobre ela, não pode nem nomear o vazio que está sentindo, enquanto finge que está aproveitando o momento. Você precisa fingir que está se divertindo, que está vivendo, que está presente, enquanto a sua mente está em outro lugar, calculando quantas horas faltam para você poder ir embora sem parecer o estranho que você realmente é. Blaise Pascal olha para essa cena e revela a verdade que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo sente no fundo do peito. A maioria das pessoas não suporta ficar sozinha consigo mesma por 10 minutos, porque no silêncio elas são obrigadas a encarar quem realmente são. E o que descobrem é um vazio tão grande que precisam preencher com barulho, gente. Distração e movimento constante para não desabar diante do próprio reflexo. Você não vai para a festa porque gosta das pessoas que estão lá. Você vai porque tem medo do silêncio que fica quando você está sozinho. Você evita ficar sozinho porque sabe exatamente o que o silêncio vai te mostrar. Que você passou tanto tempo sendo quem os outros precisavam, que esqueceu completamente quem você era antes de aprender a obedecer. Pascal corta fundo. Toda a infelicidade humana vem de uma única causa: a incapacidade de ficar sozinho em um quarto em silêncio.
Porque no silêncio não existem distrações para te proteger da única pergunta que importa: quem você se tornou quando ninguém está olhando? A festa termina. Você volta para casa de madrugada, exausto de uma forma que o sono não vai curar porque não é cansaço físico. É um esgotamento da alma que vem de ter passado 5 horas inteiras fingindo ser alguém que você não é, para agradar pessoas que vão esquecer que você esteve lá antes mesmo de acordarem amanhã. Você deita na cama e o silêncio finalmente volta. Mas agora ele não é paz, é acusação. Porque você trocou a sua própria companhia por uma ilusão de pertencimento e descobriu que não pertence a lugar nenhum, nem mesmo a si mesmo. Você pega o celular antes de dormir, rola o feed sem ver nada de verdade, apenas procurando algo que preencha o buraco que a noite deixou. Você deixa a tela virada para baixo na mesinha de cabeceira, como se ela fosse te acusar de ter desperdiçado mais uma noite da sua vida, em troca de absolutamente nada. Se você entende que a solidão escolhida não é isolamento, mas liberdade, deixa o seu like agora para continuarmos. Schopenhauer entra novamente e destrói a romantização da vida social que te venderam desde criança, como se fosse a única forma de ser humano. Ele diz que a sociedade é um ajuntamento de porcos-espinhos tentando se aquecer no inverno. Se ficam muito perto, se machucam com os espinhos. Se ficam muito longe, morrem de frio. A distância ideal é aquela em que você consegue sobreviver sem se ferir. E essa distância, para a maioria das pessoas, é maior do que elas têm coragem de admitir em voz alta. Você foi ensinado a acreditar que uma vida rica é uma vida cheia de gente, de eventos, de experiências compartilhadas, que você vai postar para provar que está vivendo intensamente. Mas intensidade não é a mesma coisa que profundidade. Você pode ter uma agenda lotada e uma alma vazia. Você pode conhecer 200 pessoas e não ter uma única conversa real. Você pode estar sempre rodeado e nunca ser visto de verdade por ninguém, nem por você mesmo. Schopenhauer corta o auto-engano pela raiz. Quanto mais inferior é o intelecto de uma pessoa, menos insuportável ela acha a própria companhia, porque ela não tem nada interessante acontecendo dentro da própria cabeça. Então ela enche a vida de barulho, de gente, de compromissos sociais vazios, apenas para não ter que encarar o deserto interior que ela mesma criou ao terceirar a própria identidade para a opinião alheia. Se você precisa de validação externa para saber se a sua vida tem valor, você não tem uma vida. Você tem uma performance que só existe quando tem plateia. E quando a plateia vai embora, o que sobra? Quem você é quando ninguém está aplaudindo? Agora pense na última vez que você ficou sozinho em casa, sem compromisso, sem cobrança, sem ninguém esperando nada de você, sem precisar justificar a sua existência. Lembra daquela sensação estranha de liberdade misturada com culpa, como se você finalmente pudesse tirar a armadura social e respirar fundo pela primeira vez em semanas, mas ao mesmo tempo sentisse que estava fazendo algo errado, algo egoísta, algo que precisava ser escondido? Aquilo não era solidão, era um reencontro. Você estava voltando para casa, não para o endereço físico, mas para si mesmo, para a pessoa que você abandonou em troca de aceitação social. Pascal observa esse momento com clareza cirúrgica e revela que o silêncio é o único espaço onde a verdade pode aparecer sem ser editada, sem ser negociada, sem ser maquiada para agradar terceiros que não se importam de verdade. No barulho da vida social, você pode fingir que está bem. No silêncio, a máscara cai. E você descobre se ainda existe alguém real embaixo dela, ou se você se tornou apenas uma coleção de respostas automáticas para agradar quem passa. A solidão escolhida não é fuga, é enfrentamento. É olhar para o espelho sem filtro e perguntar: quem eu me tornei? O que eu realmente quero quando ninguém está dizendo o que eu deveria querer? Quais dessas amizades são reais e quais são apenas acordos tácitos de conveniência, onde ninguém se importa de verdade, mas todos fingem por educação e medo de ficarem sozinhos também? Pascal te desafia com uma pergunta que vai expor tudo. Você tem coragem de passar um final de semana inteiro sozinho, sem redes sociais, sem séries, sem distrações? Apenas você e os seus pensamentos?
A maioria das pessoas não aguenta 6 horas. Elas começam a sentir uma angústia subindo pelo peito, uma inquietação que não conseguem nomear, e correm de volta para o barulho como se estivessem fugindo de um incêndio que está consumindo tudo. Mas não é um incêndio. É apenas a sua alma pedindo atenção depois de anos sendo ignorada, sufocada, silenciada em nome da convivência social que não te alimenta. Você olha para a sua agenda social e percebe que a maior parte dos seus compromissos não foi escolhida por você. Foi aceita por medo. Medo de ser esquecido. Medo de ser excluído. Medo de que, se você disser não uma vez, as pessoas vão parar de te chamar. E você vai descobrir que nunca foi tão importante quanto achava que era. Que você era apenas conveniente, apenas útil, apenas disponível. Schopenhauer corta esse medo pela raiz com uma sentença que não deixa espaço para negociação. Se a sua presença só tem valor quando você está disponível para servir à conveniência alheia, você não é amigo de ninguém. Você é apenas útil. E utilidade não é amor, não é conexão, não é vínculo real. É apenas uma troca comercial disfarçada de afeto, onde você vende a sua paz em troca de migalhas de atenção. Pense em quantas vezes você cancelou os seus próprios planos. Desistiu do seu descanso, abriu mão da sua paz, porque alguém te chamou e você não teve coragem de dizer que preferia ficar sozinho, que preferia silêncio, que preferia a sua própria companhia. Você colocou a expectativa alheia acima da sua própria necessidade e chamou isso de ser uma boa pessoa, de ser presente, de ser amigo. Mas bondade sem limite é autodestruição. E disponibilidade sem critério é desrespeito consigo mesmo. É uma traição diária da sua própria alma que está gritando por um pouco de silêncio e você continua ignorando. Schopenhauer diz que o homem sábio busca a ausência de dor, não a presença de prazer. E a maior dor que você carrega não vem de estar sozinho. Vem de estar cercado de gente e ainda assim se sentir completamente invisível, completamente incompreendido, completamente estranho para si mesmo, porque você passou tanto tempo performando que esqueceu quem você era sem o figurino. A solidão escolhida é o antídoto para essa dor, porque no silêncio você não precisa performar, não precisa agradar, não precisa ser nada além do que você realmente é. E pela primeira vez em muito tempo, você pode ouvir a sua própria voz sem o ruído da opinião alheia dizendo quem você deveria ser, como deveria agir, o que deveria querer. Você está com medo de que, se ficar sozinho, você vai se sentir triste, vai desabar, vai perceber que a sua vida não tem sentido. Mas a verdade é que você já está triste. Você só estava ocupado demais para perceber, distraído demais para sentir, performando demais para admitir. A tristeza não aparece na solidão. Ela finalmente tem permissão para ser vista, para ser sentida, para ser processada. E só depois de senti-la de verdade, sem anestesia social, é que você pode finalmente liberá-la e construir algo real no lugar dela. Pascal observa com a precisão de um cirurgião. Você não tem medo da solidão. Você tem medo da verdade que ela revela. Você tem medo de descobrir que metade das suas amizades são apenas hábitos sociais que ninguém teve coragem de interromper. Você tem medo de perceber que a vida que você construiu para impressionar os outros não te pertence de verdade, que você está vivendo uma biografia escrita por mãos alheias. Você tem medo de olhar no espelho e ver um estranho bem vestido que passa os dias inteiros sendo quem os outros precisam que ele seja, mas que não sabe mais quem ele é quando a porta fecha. Mas esse medo é o guardião da sua liberdade. Do outro lado dele está a versão de você que não precisa mais de aprovação externa para saber que tem valor. Do outro lado dele está a paz que vem de ser dono da própria companhia, de gostar de quem você é quando ninguém está olhando, de construir uma vida interior tão rica que a solidão deixa de ser uma ameaça e passa a ser um refúgio sagrado onde você finalmente pode existir sem pedir permissão. Tem um momento específico que expõe tudo isso com uma clareza brutal. Você está em casa sozinho, fazendo algo que você realmente gosta, lendo, desenhando, apenas pensando em silêncio. E de repente, você sente uma pontada de culpa, como se estar gostando da própria companhia
fosse uma traição às pessoas que esperam que você esteja sempre disponível. Você pega o celular para checar se alguém te chamou. Não porque você quer companhia, mas porque você precisa confirmar que ainda é lembrado, que ainda tem valor, que ainda existe para alguém além de você mesmo. Schopenhauer olha para esse gesto e revela a verdade que corta. Você não confia no seu próprio valor. Você terceirizou a confirmação da sua existência para terceiros. E agora você só se sente real quando alguém te valida, te chama, te precisa. Quando ninguém te procura, você entra em pânico, não porque está sozinho, mas porque você não sabe mais como existir sem a validação externa. Agora o custo de não escolher a solidão se torna claro, como vidro quebrado, cortando a sua pele sem anestesia. Você vai passar os próximos 10 anos correndo de evento em evento, de compromisso em compromisso, e vai acordar um dia com 50 anos, percebendo que conhece todo mundo e não conhece ninguém de verdade, incluindo você mesmo, incluindo a pessoa que você poderia ter sido se tivesse tido coragem de ficar sozinho e se descobrir. Você vai olhar para trás e ver uma vida inteira de fotos em grupo onde você está sorrindo. Mas não vai lembrar de ter sentido alegria real em nenhuma delas, apenas o alívio temporário de não estar sozinho, de ter cumprido o protocolo social, de ter provado que você tem amigos. Você vai perceber que passou décadas inteiras, sendo um coadjuvante na vida dos outros, enquanto a sua própria história ficou em branco, esperando que você tivesse coragem de escrevê-la sozinho, com a sua própria voz, sem pedir aprovação de ninguém. Schopenhauer fecha o cerco sem deixar espaço para a fuga. O homem comum não suporta a própria companhia porque ele não tem nada de interessante dentro de si. Ele terceirizou a própria identidade para a sociedade. E agora ele é apenas um reflexo das expectativas alheias, um espelho que só funciona quando tem alguém na frente. Quando fica sozinho, ele descobre que não existe ninguém em casa, apenas um vazio imenso, onde deveria existir uma pessoa real com desejos próprios, pensamentos próprios, uma alma própria que pulsa independente da plateia. Você quer ser essa pessoa? Você quer chegar aos 60 anos e descobrir que nunca te conheceu de verdade, porque estava ocupado demais, sendo quem os outros precisavam que você fosse? Você quer morrer sem nunca ter tido uma conversa honesta consigo mesmo, sem nunca ter descoberto o que você realmente queria quando ninguém estava dizendo o que você deveria querer? Ou você quer ser alguém que, quando fica sozinho, encontra um amigo, e não um estranho aterrorizante que te acusa de ter desperdiçado a vida inteira fugindo de si mesmo? Deixe um like se você está pronto para ouvir o protocolo que vai transformar a solidão de inimiga em aliada, de medo em refúgio, de ameaça em liberdade. Existe uma inversão que precisa acontecer agora, antes que você perca mais uma década inteira fugindo de si mesmo, como se você fosse o próprio inimigo. A solidão não é o problema. A falta dela é. Você está morrendo de sede no meio de um oceano de gente, porque nenhuma dessas águas é potável, nenhuma dessas interações alimenta de verdade, nenhuma dessas conexões toca a parte de você que está gritando por atenção embaixo de todas as máscaras. Você está faminto de conexão real, enquanto se entope de interações vazias que não alimentam nada além do seu medo de ser esquecido, do seu pavor de descobrir que, sem a validação externa, você não sabe mais quem é. Pascal entra com a lâmina final que corta até o osso. Você precisa aprender a ser feliz sozinho antes de poder ser feliz com alguém. Porque se você depende da presença alheia para não desabar, você não está construindo relacionamentos. Você está apenas terceirizando a responsabilidade de manter a sua própria sanidade mental. E quando a pessoa vai embora, e ela sempre vai em algum momento, você desmorona porque nunca construiu um alicerce interno forte. A solidão escolhida é o treinamento que ninguém te ensinou, a escola que você nunca frequentou. É o espaço onde você aprende a ser suficiente para si mesmo, a gostar da própria companhia, a construir uma vida interior tão rica que a presença dos outros se torna um bônus, e não uma necessidade desesperada que te faz aceitar qualquer migalha de atenção. Schopenhauer completa com a sentença que define tudo. Quanto mais você precisar dos outros, menos livre você será, porque a sua felicidade vai estar nas mãos de terceiros.
e eles podem retirá-la a qualquer momento. Mas se você aprender a ser feliz sozinho, você se torna inquebrável. Ninguém pode te abandonar porque você nunca se abandonou. Ninguém pode te rejeitar porque você já se aceitou. Ninguém pode te destruir porque o seu valor não depende mais da opinião alheia, mas da sua própria capacidade de existir em paz consigo mesmo. Pense na última vez que você fez algo que realmente queria fazer. Não porque alguém te chamou, não porque ia render uma boa foto, não porque todo mundo estava fazendo, algo que partiu de dentro de você. Se você não lembra, é porque você passou tanto tempo respondendo às demandas alheias que esqueceu o que é querer algo de verdade, o que é ter um desejo que nasce de dentro e não de fora. Você está tão acostumado a viver no piloto automático das expectativas sociais que a sua própria vontade virou um sussurro inaudível embaixo do barulho da opinião alheia que você internalizou. Pascal observa esse fenômeno com clareza brutal. Você não perdeu a si mesmo de uma hora para outra. Foi um processo lento de pequenas traições diárias, onde você escolheu a aprovação externa em vez da sua própria paz. Escolheu a performance social em vez da sua verdade interior. Escolheu ser amado por uma versão falsa de você em vez de ser respeitado por quem você realmente é. Embaixo de todas as camadas de mentira que você construiu. E agora você está aqui, exausto, confuso, sentindo um vazio que não consegue nomear porque nomear seria admitir. Porque você construiu uma vida que não é sua. Você tem amigos que não conhecem você de verdade, que só conhecem a versão editada que você apresenta. Você tem uma rotina que não te pertence, que foi montada para agradar expectativas alheias. Você tem uma identidade que foi montada peça por peça para agradar terceiros. E no centro de tudo isso, não existe ninguém em casa, apenas um eco de quem você poderia ter sido se tivesse tido coragem de ser real. A solidão escolhida é o caminho de volta para casa. É o ato de fechar a porta, desligar o celular, sentar no chão frio da sua própria existência e perguntar sem medo da resposta: quem eu sou, quando ninguém está olhando? O que eu realmente quero quando ninguém está dizendo o que eu deveria querer? Quais dessas coisas que eu chamo de minha vida foram realmente escolhidas por mim? E quais foram apenas aceitas porque eu tinha medo de decepcionar? Essas perguntas doem. Elas rasgam a fantasia confortável de que você está no controle da própria vida. Elas expõem a verdade de que você passou anos inteiros terceirizando as decisões mais importantes. E agora você nem sabe mais qual é a sua própria voz, embaixo de todas as vozes que você internalizou como se fossem suas. Mas essa dor é o preço da liberdade. E liberdade não é fazer o que você quer. É saber o que você quer quando ninguém mais está dizendo o que você deveria querer. Quando a plateia sai e você finalmente pode tirar a máscara e respirar. Schopenhauer fecha com a sentença final que não deixa espaço para conforto. Solidão é o destino de todas as almas extraordinárias. Não porque elas são melhores, mas porque elas se recusam a negociar a própria essência. Elas preferem estar sozinhas e inteiras do que acompanhadas e fragmentadas. Elas escolheram a paz da autenticidade em vez do conforto da mentira coletiva, onde todo mundo finge que está bem. Você não precisa ser extraordinário, mas você precisa ser honesto. E a honestidade começa quando você para de mentir para si mesmo sobre o que realmente quer, sobre quem realmente é, sobre o que realmente importa. Quando você tira a máscara e fica sozinho no escuro, com a sua própria consciência te julgando sem piedade. Agora, se você quer transformar a solidão de inimiga em aliada, de medo em refúgio, de ameaça em liberdade, você precisa de 3 decisões imediatas que vão te causar desconforto. A primeira decisão é o jejum social de 7 dias, e você vai começar na próxima semana sem negociação. Você vai escolher 7 dias consecutivos e vai cancelar todos os compromissos sociais que não são obrigatórios. Nada de churrasco, nada de happy hour, nada de encontro casual só porque faz tempo que a gente não se vê. E você sente culpa de dizer não. Você vai passar 7 dias inteiros priorizando a sua própria companhia. E vai observar sem julgamento, sem tentar consertar, o que acontece dentro de você quando o barulho para e você finalmente pode ouvir a sua própria voz.
No primeiro dia, você vai sentir ansiedade subindo pelo peito, como se você estivesse fazendo algo errado. No terceiro, vai sentir culpa te acusando de ser egoísta, de estar abandonando as pessoas. No quinto, vai sentir clareza cortando a névoa que você chamava de vida social. E no sétimo, você vai perceber quantas dessas interações sociais eram apenas ruído te impedindo de ouvir a sua própria voz. Quantas dessas amizades eram apenas hábitos que você mantinha por medo de ficar sozinho. Anota tudo. Sente tudo sem tentar fugir. E quando a semana terminar, você vai saber exatamente o que realmente importa. A segunda decisão é o inventário das máscaras. E você vai fazer isso sozinho, no silêncio da sua casa, onde ninguém pode te interromper com demandas vazias. Pega um papel, senta no chão se precisar, e lista todas as versões de você que você performa, dependendo de com quem você está. A versão que você é no trabalho, sempre competente e disponível. A versão que você é com a família, sempre o filho obediente. A versão que você é com os amigos, sempre engraçado e leve. A versão que você posta nas redes sociais, sempre feliz e realizado. Agora pergunta sem mentir, qual dessas versões é realmente você? E se nenhuma delas for, quem você seria se ninguém estivesse olhando, se ninguém estivesse julgando, se você pudesse existir sem precisar agradar ninguém? Essa lista vai doer mais do que você imagina, porque você vai perceber que passou tanto tempo sendo quem os outros precisavam que esqueceu quem você era antes de aprender a mentir. Mas só depois de ver todas as máscaras juntas lado a lado é que você pode começar a tirá-las, uma por uma, até sobrar apenas o rosto real embaixo de todas elas. A terceira decisão é o protocolo do não sagrado, e você vai começar a praticar isso hoje mesmo, sem esperar estar pronto. A partir de agora, você vai praticar dizer não sem justificativa, sem desculpa elaborada. Não para compromissos que drenam a sua energia sem te dar nada em troca. Não para pessoas que só te procuram quando precisam de algo e desaparecem quando você precisa delas. Não para convites que você aceita apenas por culpa ou por medo de ser excluído do grupo. Você não precisa dar explicações. Você não precisa inventar desculpas. Você simplesmente diz não posso ou prefiro não ir e sustenta o silêncio desconfortável que vem depois sem tentar preenchê-lo com justificativas que ninguém pediu. Esse não vai te custar algumas amizades, mas as amizades que você perde ao colocar limites nunca foram amizades de verdade. Eram apenas acordos de conveniência onde você era útil, mas não era amado. E você precisa fazer espaço na sua vida para as conexões reais, aquelas onde você pode dizer não e ainda ser respeitado, onde você pode ser quem realmente é e ainda ser aceito. Pascal encerra com a verdade que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa entender. Você não vai encontrar a si mesmo no meio da multidão. A solidão escolhida não é isolamento, é soberania. É o ato de retomar a posse do seu tempo, da sua energia, da sua atenção, e direcionar tudo isso para dentro, para o único lugar onde você pode realmente construir algo sólido, a sua própria alma. Schopenhauer fecha a prensa sem deixar espaço para a fuga. No fim da sua vida, você não vai se arrepender dos convites que recusou. Você vai se arrepender de todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. De todas as vezes que traiu a si mesmo para agradar terceiros que nem se lembram mais do seu nome. De todas as vezes que você teve a chance de ficar sozinho, de se conhecer de verdade, mas escolheu o barulho. Agora você decide. Você vai passar os próximos 10 anos correndo de si mesmo como se você fosse o próprio inimigo. Ou vai ter a coragem de fechar a porta e perguntar: quem eu sou quando ninguém está olhando? Comenta qual dessas 3 decisões você vai implementar primeiro. Ou comenta com a força de quem acabou de despertar e não vai mais fingir. Eu escolho a minha própria companhia. E se amanhã você acordar, olhar para o celular cheio de convites e sentir aquela pontada de culpa por querer ficar sozinho? Não inventa nome bonito para justificar a sua escolha para quem não merece explicação. Chama pelo nome real, o nome que te liberta: liberdade.